Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar no tópico de monopólio. Nós vamos falar sobre markup de uma firma monopolista. Bora começar? No vídeo anterior, nós vimos que uma firma monopolista, ela escolhe o nível de produto que maximiza lucro. E quando que isso acontece? Isso acontece quando a receita marginal é igual ao custo marginal. E como é que isso se dá graficamente? Então, aqui eu tenho a minha demanda, que a firma monopolista se defronta. Eu tenho a receita marginal dessa firma. E aqui temos o custo marginal. No ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal, a gente tem a quantidade que maximiza lucro dessa firma. E aqui, indo para o eixo vertical, eu vou ter o custo marginal no ponto que a firma maximiza lucro. E falta a gente determinar o preço que maximiza lucro desse monopolista. E eu vou subir até a curva de demanda. Aí, nesse ponto aqui, eu tenho o preço que maximiza lucro. E como podemos ver aqui, o preço na quantidade que maximiza lucro é maior do que o custo marginal. Então, em um equilíbrio monopolista, sempre o preço vai ser maior do que o custo marginal. Também posso dizer que preço menos custo marginal é maior do que zero. Agora, o markup vai mostrar exatamente isso, o quanto o preço está acima do custo marginal, a razão entre preço e custo marginal. Agora, o que será que afeta essa razão entre preço e custo marginal? Vamos pensar aqui. Quanto mais elástica for a demanda, menos o monopolista conseguirá explorar os consumidores e cobrará um preço mais próximo do custo marginal. Vamos ver isso aqui. Aqui a gente tem uma demanda, ela é mais elástica, ela está menos inclinada. Eu tenho aqui a minha receita marginal e, para simplificar aqui, eu vou botar um custo marginal constante. E está representado por uma reta horizontal. Aqui onde a receita marginal é igual ao custo marginal, o que a gente tem? Exatamente o equilíbrio do monopolista. E subindo até a demanda, a gente vai ter o preço. Então, a diferença entre o preço e o custo marginal é dada exatamente por aquela retinha ali que está marcada em amarelo. Então, quanto mais a minha demanda for elástica, eu vou ter um markup menor. Agora, o que será que acontece se eu tiver uma demanda menos elástica? Então, aqui a gente tem a curva de demanda, ela está mais inclinada, ou seja, ela é menos elástica. Temos a receita marginal. E também vamos repetir exatamente o mesmo custo marginal para a gente poder comparar um markup com outro markup. Então, aqui a gente tem o custo marginal constante. O equilíbrio do monopolista, ele vai se dar aonde a receita marginal é igual ao custo marginal. Então, aqui eu tenho a minha quantidade que maximiza o lucro da firma monopolista, subindo até a curva de demanda, eu vou ter o preço. Então, aqui, como vocês podem notar, a diferença entre o preço e o custo marginal é bem maior do que no caso com a demanda mais elástica. Então, a gente pode concluir quando a demanda for menos elástica, a gente vai ter maior markup. E faz sentido isso, porque quanto mais inelástica for a demanda, mais o monopolista consegue explorar os consumidores e podem cobrar um preço bem mais acima do custo marginal. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. E o
que a gente viu? Que existe uma relação entre o markup e a elasticidade preço-demanda. Então, aqui a gente vai tentar deduzir uma fórmula para o markup que vai estar em termos da elasticidade preço-demanda. Para isso, a gente vai começar com a definição de receita total. A receita total é igual a preço vezes quantidade. Agora, e a receita marginal? A receita marginal é a derivada da receita total em relação à quantidade. E aqui, para a gente fazer essa derivada, a gente vai precisar aplicar a regra do produto. Então, é a derivada da primeira função, que é a derivada de P em relação a Q, vezes a segunda função, mais, repito, a primeira função e derivo a segunda função em relação a Q, que é igual a 1. Então, a receita marginal é igual a derivada de P em relação a Q vezes Q mais P. Então, vou fazer aqui uma rearrumação para a gente tentar chegar na fórmula que a gente precisa. Então, vai ser derivada de P em relação a Q vezes Q. Aqui, pessoal, eu vou fazer aqui uma modificaçãozinha. Para quê? Para a gente chegar exatamente onde eu preciso. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por P, e se eu multipliquei por P, eu também tenho que dividir por P, para ficar tudo balanceado. E aí, vou repetir mais P. Agora, eu vou colocar aqui em evidência o P. Então, vai ficar derivada de P em relação a Q vezes Q sobre P mais 1. Aqui, a derivada de P em relação à derivada de Q vezes Q sobre P se parece com a fórmula da elasticidade preço. Vou colocar aqui para vocês a fórmula da elasticidade preço e tá realmente bem parecido. Só que eu vou precisar fazer aqui uma transformação. Qual vai ser? Eu vou fazer elasticidade preço elevado a menos 1, que é igual a... Aí eu vou inverter tudo. Vai ficar derivada de P em relação a Q vezes Q vezes P, que é exatamente o que eu preciso. Eu só vou reescrever aqui e vou botar 1 sobre elasticidade preço é igual a derivada de P em relação a Q vezes Q sobre P. E agora eu vou substituir isso aqui na minha fórmula. Então, a receita marginal eu posso escrever como P vezes 1 sobre elasticidade preço mais 1. Então, tá aqui o que a gente derivou e vamos continuar. Agora, a gente vai voltar para a condição de equilíbrio de um monopolista, que me diz o quê? Que a firma monopolista maximiza lucro quando receita marginal é igual a custo marginal. Então, daqui, a gente vai derivar 3 fórmulas diferentes e uma vai ser o markup. E essas 3 fórmulas que vão sair daqui vão ser super úteis para vocês. Vamos lá. Então, vamos substituir aqui na receita marginal, vai ser P1 mais 1 sobre elasticidade preço igual a custo marginal. Agora, o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui a regra distributiva e vai ficar P mais P sobre elasticidade preço igual a custo marginal. Então, preço menos custo marginal, então peguei o custo marginal que está do lado direito, joguei para o lado esquerdo, vai ser igual a menos P sobre elasticidade preço. Então, essa aqui é a primeira fórmula útil. A segunda fórmula útil é só uma modificação dessa daqui. Então, o que eu vou fazer? P
menos custo marginal. E esse P que está aqui do outro lado, do lado direito, está no numerador, eu vou descer com ele para o outro lado, para o denominador. Então, do outro lado vai sobrar o quê? Menos 1 sobre EP. Então, aqui eu tenho duas fórmulas úteis, ainda não é a fórmula de markup. A fórmula de markup vai ser a última que eu vou mostrar para vocês. Mas só para resumir aqui, vamos colocar aqui essas duas fórmulas organizadas para vocês. Então, eu posso dizer que preço menos custo marginal é igual a menos P sobre elasticidade preço. E também posso dizer que P menos custo marginal sobre P é igual a menos 1 sobre elasticidade preço. Nem todos os livros mostram a fórmula nesse formato aqui. Por exemplo, o Pindyck usa a fórmula nesse formato, mas se vocês forem para o Varia, eles ao invés de usar elasticidade preço, eles utilizam o módulo da elasticidade preço. Então, a gente só faz essa pequena transformação, tirando o menos e botando na elasticidade preço o módulo. Vocês podem usar tanto a fórmula que está no lado esquerdo quanto no lado direito. Aí vai depender de qual livro vocês utilizam e qual fórmula o professor de vocês está utilizando. Agora falta a gente deduzir a terceira fórmula, que é a fórmula do markup. Então vamos voltar aqui para esse passo. Então o markup é preço dividido pelo custo marginal. Então eu vou ter que trazer o custo marginal aqui para o lado esquerdo e 1 mais sobre 1 dividido pela elasticidade preço, eu vou ter que jogar para o lado direito. Então, vai ficar preço dividido pelo custo marginal é igual a 1 sobre 1 mais 1 dividido pela elasticidade preço. E essa fórmula aqui é a fórmula do markup. De novo, se o livro que vocês utilizam ou a fórmula que o professor de vocês utiliza é com módulo, aí a gente tem que fazer só essa pequena transformação aqui. Então, a gente calcula o markup por essa fórmula que é 1 sobre 1 mais 1 dividido pela elasticidade preço. Vou colocar também aqui para vocês a fórmula da receita marginal, que vai ser útil para o que a gente vai fazer aqui. Agora, quando será que a firma monopolista não opera? O primeiro caso que a firma monopolista não opera é no ramo extremamente elástico da demanda. Por quê? Porque aí o preço vai ser muito próximo do custo marginal, vai tender a zero esse diferencial e a gente vai estar muito próximo de um equilíbrio competitivo, ou seja, não é vantajoso para uma firma monopolista. Uma firma monopolista, ela também não opera no ramo inelástico da demanda. Por quê? Então, só para a gente visualizar melhor, vamos supor aqui uma elasticidade preço inelástica, por exemplo, menos 0,8. Vamos substituir aqui na fórmula da minha receita marginal e vai ficar preço igual a 1 mais 1 sobre menos 0,8. Fazendo essa conta aqui, a gente vai encontrar que a receita marginal é igual a menos 0,25P. Como P tem um valor sempre positivo, isso significa que a receita marginal é negativa. Ou seja, quando a receita marginal é negativa, o produtor tem incentivo ao quê? A reduzir a quantidade produzida. E à medida que o produtor vai reduzindo a produção, o que vai acontecendo? Ele vai se movendo para o ramo mais elástico da curva. Então, enquanto eu estiver no ramo inelástico, eu vou continuar reduzindo a produção. Então, por isso, o monopolista também não opera no ramo inelástico da demanda. Agora, para finalizar esse vídeo, vamos fazer um exercício para a gente ver se a gente entendeu direitinho o que é markup do monopolista. Bora lá!
Então, a gente tem essa questão aqui da ANPEC de 2007, questão 9. A gente vai fazer a primeira alternativa, alternativa 0. Tudo mais constante se a elasticidade da demanda em um mercado aumentar de 2,5 para 4 em valor absoluto, o markup do monopolista se reduzirá em 20%. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o markup para elasticidade de preço igual a 2,5 e o markup da elasticidade de preço igual a 4, e depois a gente vai comparar esses dois markups. Então, vamos lá. Então, com a elasticidade de preço igual a menos 2,5, o markup vai ser igual a 1 sobre 1 mais 1 dividido por menos 2,5. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar 1,666 dízima periódica, tá? E quando a elasticidade de preço é igual a menos 4, o markup vai ser igual a 1 dividido por 1 mais 1 dividido por menos 4. Isso aqui vai ficar 1,3333 também dízima periódica. Como vocês podem ver aqui, o markup diminuiu. E faz sentido, né? A demanda ela ficou mais elástica, então o markup vai diminuir. Agora, em porcentagem, quanto foi essa redução? Vamos calcular. Para calcular qualquer mudança percentual, como é que a gente faz? A gente faz valor final menos valor inicial dividido por valor inicial. Então, aqui a gente vai calcular valor final 1,33 menos valor inicial, tudo isso dividido por valor inicial. Fazendo essa conta aqui, a gente vai encontrar aproximadamente menos 0,20, ou seja, uma queda de 20% aproximadamente. Então, essa afirmativa aqui, ela está o quê? Correta, ela é verdadeira. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.